pessoal, assim, não tem um segredo, né, para falar aqui, é mais um nome para ser chamativo, né? Agora vou falar o segredo da UMERJ. Não é isso que vai acontecer aqui. Eu trouxe alguns probleminhas, como eu falei, acho que a gente já pode começar. Vai ser um aquecimento, tá? A gente vai começar com um probleminha mais simples, que envolve uma das principais coisas de matemática, de Olimpíada, né? Que eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui. Vamos lá? Então, o primeiro problema é de 2013. Meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, né? O nome dele é Luca. Então, pô, coloquei ele como personagem desse problema aí, né? Em homenagem ao momento que eu estava passando na época. Então, o Luca tem uma calculadora com um único botão. Se um número X está na tela e apertamos seu único botão, o número X é substituído pelo número 2x sobre x ao quadrado mais 1. Aí, dado que inicialmente o número 2 está na tela da calculadora, qual número aparecerá após apertarmos 2013 vezes seu botão? A gente não vai se limitar a resolver o problema aqui, acho que até me arrependi depois de ter colocado o número 2, porque facilita bastante você chutar o que está acontecendo e o problema fica mais simples, né? Mas tudo bem, a gente vai aqui, em vez de fazer para o número 2, a gente vai fazer para qualquer número, né? Então, depois, se você começa com o número x e a cada apertada de botão você transforma o x em 2x sobre x ao quadrado mais 1, né? O número que estava lá vira o dobro dele sobre o quadrado dele mais 1. Então, se você ficar fazendo isso várias vezes, o que vai acontecendo com o número, né? Como é que eu criei esse problema? Foi chutando, né? Eu chuto muita coisa, né? A maioria não dá em nada. Estava conversando isso com o pessoal aqui antes de entrar. Fico rabiscando, às vezes estou assistindo televisão, vendo um jogo de futebol, fico rabiscando ali no papel, e vez ou outra surge uma coisa interessante. Essa foi uma que eu achei que valia a pena compartilhar. Então, basicamente, a gente tem aqui uma função, né, que pega o número x e leva no número 2x sobre x ao quadrado mais 1. Você quer ver o que acontece quando você coloca essa função repetidamente, né? Acho que a primeira coisa que vale fazer aqui, né, é você ver o que acontece quando você coloca pela segunda vez o botão da calculadora, né? Seria você colocar dentro dessa função a própria função, né? A própria f de x. Então você faz umas continhas aqui. Eu coloquei de forma que eu não tenha que escrever para ficar mais rápido aqui, né? Então, basicamente, você vai colocar a função dentro dela mesma, né? Então, 2 vezes o valor anterior sobre o valor anterior ao quadrado mais 1. Aí faz um MMC aqui, joga para um lado, joga para o outro. Fica desse jeito aí, né? 4x ao cubo mais 4x em cima. E embaixo, x à quarta mais 6x ao quadrado mais 1. Então, nesse momento, quando eu cheguei a isso aí, rabiscando, né? Que é o que eu estava fazendo, eu achei esquisito, né? Pô, tem alguma coisa de diferente aí, né? Porque esse numerador e esse denominador, eles estão presentes em expressões que são conhecidas, né? Expressões algébricas famosas, né? Do aluno de ensino médio. Que expressões são essas, né? Isso aí se parece muito com x mais 1 à quarta, né? Se você se lembrar lá do triângulo de Pascal, né? Aquele que tem os números 1, 1, 1, depois, e vai descendo até que uma das linhas é 1, 4, 6, 4, 1. Isso se parece muito com esse cara daí, né? Assim, existem outras formas de resolver o problema. Eu estou resolvendo do jeito que eu criei o problema, tá? Então, se parece muito com esse cara, mas como é que eu consigo usar o fato de que o numerador e o denominador se parecem com isso para resolver o problema, né? Na verdade, não é só x mais 1 à quarta que tem a ver com isso, né? X menos 1 à quarta também é bem parecido, né? Que a única coisa que vai mudar é que os sinais vão intercalar ali. Então, basicamente, quando você pega essas duas equações que estão aí, se você somar as duas, ou se você subtrair as duas, você vai encontrar algo muito parecido com o numerador e o denominador daquela fração que está ali logo acima. Repara, se você soma essas duas quartas potências que estão aqui embaixo, isso vai dar o dobro, né? Porque vai repetir aqui, né? O dobro de x à quarta mais 6x ao quadrado mais 1, que é o denominador. E se você subtrai uma equação da outra aqui, isso vai dar o dobro de 4x ao cubo mais 4x, né? Que é o numerador que está ali. Então, isso traz uma ideia, né? Que seria você tentar relacionar, eu vou até passar logo aqui,
você tentar relacionar o numerador e o denominador dessa expressão com essas potências. E, de fato, se você pode pensar logo nesse f de x que está aqui, você pode pensar nele multiplicado por 2 em cima e embaixo, né? Que aí em cima vai ser a diferença das potências, aqui está escrito errado, tá? É x mais 1 à quarta menos x menos 1 à quarta, onde eu estou marcando aqui agora. Né? E embaixo seria o dobro desse cara seria igual a isso aqui, né? X mais 1 à quarta mais x menos 1 à quarta. Então, quando eu percebi que f de x tinha a ver com essas quartas potências, eu fui tentar ver se a função original também não tinha alguma coisa a ver com os quadrados, né? Porque se na f de x a gente tem um x à quarta aqui embaixo e apareceu um monte de quarta potência, será que lá na função original, que tem um quadrado, aquilo não tem a ver com vários quadrados? E aí você percebe que vale a mesma coisa, né? Se você trocar esse 4 do expoente por 2, essa expressão que está aqui, ó, x mais 1 ao quadrado menos x menos 1 ao quadrado em cima, e embaixo x mais 1 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado, isso aqui é exatamente a nossa função original, né? Porque, repara, em cima, o x ao quadrado vai cancelar, 1 também. Isso aqui em cima vai dar 4x, né? E embaixo, o x ao quadrado e o 1, eles se acumulam, né? Então, fica 2 vezes x ao quadrado mais 1. Quando você cancela por 2, dá exatamente a função original. Então, óbvio, existem várias outras maneiras de abordar esse problema, mas nesse momento eu percebi que tinha alguma coisa legal acontecendo. Pensei, poxa, será que o f uma vez só dá aquela expressão do lado direito com os quadrados, né? Aí o f, quando eu coloco 2 vezes, né? O f do f, dá aquela expressão com quartas potências. Se eu colocar 3 vezes, o que deve acontecer? A conta fica bem mais chata, né? Porque você teria que colocar o f de x de novo aqui. Até nem fica tão ruim se você botar do jeito que está aqui, né? Mas repara que, só de você imaginar, se você colocar a função original, né? 2x sobre x ao quadrado mais 1, dentro desse xzinho aqui, o x ao quadrado que aparece, de alguma maneira, ele vai ser elevado à quarta aqui. Então, isso vai dar um x à oitava, de alguma forma. Então, dá para você tentar chutar, pelo menos, né? Que f de f de f de f de x, né? Esse aplicar a função várias vezes, seria o equivalente a você fazer essa mesma continha que está aí, sendo que o expoente que está ali parece ser uma potência de 2, né? Começa com 2, no caso inicial. Quando você aperta o botão 2 vezes, fica 4. Quando você aperta o botão 3 vezes, parece que fica 8, né? Porque aparece um x à oitava ali. Então é bem razoável supor que se você apertar n vezes o botão, né? Que é colocar a função dentro dela mesma, n vezes, que vai dar essa mesma expressão com o expoente sendo uma potência de 2, né? Esse 2 elevado a n que está aí. Isso é uma afirmação que a gente está fazendo. E é uma ferramenta clássica, né, de matemática e que, de fato, ajuda bastante a provar várias conjecturas que você pode criar, que é você tentar fazer uma demonstração por indução. Né? Como é que seria uma prova por indução? Vou voltar aqui. Os casos iniciais estão feitos, né? A gente já fez o caso em que o n é igual a 1, por exemplo, que é o problema dado já. A gente supõe que essa afirmação é verdadeira até um determinado valor específico de n e tenta provar que, sendo assim, essa afirmação também vai ser verdadeira para n mais 1. Né? Então, ó, se eu consigo provar que vale até n igual a 3, então também vale para n igual a 4. Aí, se eu consigo provar que também vale até n igual a 4, então vale para n igual a 5. Né? É o chamado efeito dominó. Né? Então, a gente vai tentar fazer isso. A gente vai pegar essa última expressão, né, que seria a gente assumir que essa expressão é verdadeira para um determinado valor de n, e vai trocar nela o x por 2x sobre x ao quadrado mais 1. Né? O que vai acontecer com o nosso lado direito? O nosso lado direito, né, você tenta lembrar, né, é a mesma expressão que estava antes, só que trocando o x por 2x por essa fração, 2x sobre x ao quadrado mais 1. É um algebrismo rápido, né? Você vê que esse x ao quadrado mais 1 do denominador, dentro de cada parentezinho desse, ele sobe, né? Ele vai subir aí. Esse x ao quadrado mais 1, que está em cima, no numeradorzão, ele vai cancelar com o x ao quadrado mais 1, que está embaixo, né? Porque é o mesmo cara. E no final das contas, o que vai acontecer vai ser isso aqui, né? Porque, repara, dentro desse primeiro parentezinho, vai aparecer um x ao quadrado mais 1 mais 2x, que é um x mais 1 ao quadrado.
E dentro desse outro parentezinho vai aparecer aqui um 2x menos x ao quadrado menos 1, né? Que essencialmente é x menos 1 ao quadrado. Só mudaria o sinal, né? Teria um sinal de menos na frente, mas que não faz diferença porque o expoente é par aqui. Então, repara que acontece exatamente isso. Em cada lugar você tem potência de potência, né? Você vai multiplicar os expoentes ali. E, de fato, o que vai acontecer é que esses dois aqui eles vão se juntar fazendo um 2 elevado a n mais 1. Ou seja, a gente provou que se a função aplicada n vezes dá aquela última linha da página anterior, então, quando eu coloco mais uma vez, né? Que seria apertar o botão mais uma vez, né? Que seria trocar o x por 2x sobre x ao quadrado mais 1, a gente chega à mesma carcaça, né? Essa mesma cara da expressão, só que em vez de ser n ali em cima, é com n mais 1. Isso caracteriza exatamente o que a gente chama de indução. Então, isso prova que, para qualquer valor de n, se eu apertar n vezes o botão da calculadora, o resultado final vai ser essa última linha dessa página que está aqui. O problema assim é mais legal, assim, de ser mais abrangente, né? Na prova, o que caiu foi para x igual a 2, né? Aí é só você substituir o x por 2 nessa expressão, que o x mais 1 vai ser 3, o x menos 1 vai ser 1, né? E você vai ficar com isso aqui. Na época, eu corrigi essa questão na prova, né? Surgiram várias soluções diferentes, né? Eu acho que ninguém fez desse jeito, especificamente. Eu acho que o que os alunos fizeram foi usar o número 2 desde o início, né? Então, você coloca o 2, aí bota o 2 na calculadora. Vai dar 2x sobre x ao quadrado mais 1, vai dar 4 quintos, né? Aí ele anota lá. Primeiro 2, né? Que é 2 sobre 1. Depois 4 quintos. Aí ele pega 4 quintos, joga na calculadora, vê o resultado qual dá. E aí o aluno foi tentando ver que relação existia entre o numerador e o denominador daquela fração. E aí muitos alunos conseguiram chutar a resposta dessa forma. E aí provaram por indução que acontecia isso. Por exemplo, o 4 quintos, né? Você repara que você tem ali, sei lá, a soma do numerador com o denominador é uma potência, é um 9, né? Que é uma potência de 3, que vai ter a ver com essa situação que está aí. Então, eles foram tentando ver essas particularidades e conjecturaram a resposta. Não é pior, né? Fez exatamente o que o problema pedia. Eu gosto de trazer esse problema para a aula, porque ele é um problema que não exige muito conhecimento matemático, né? E ele envolve um dos principais princípios da matemática olímpica, né? Que é você analisar os primeiros casos, né? Eu me lembro de um garoto ouvindo a aula do Luciano, né? Toda vez que você encara um problema que o cara quer que aperte o botão 2013 vezes, né? Poxa, será que eu vou ter que, de fato, pegar o 2 e apertar 2013 vezes na calculadora para ver o que vai acontecer? Ou será que eu boto a primeira vez, boto 2 vezes, se eu não tiver segurança, boto até uma terceira vez, e eu tento descobrir um padrão. Se eu descubro qual é o padrão, eu tenho uma intuição, eu tento ver se aquilo é verdade, eu preciso comprovar matematicamente isso de alguma maneira. E a maneira que a gente achou aqui foi provar por indução. Então, eu gosto de trazer esse problema como um aquecimento, porque envolve uma das principais ferramentas da matemática, né? De você tentar descobrir padrões e depois tentar confirmar se aqueles padrões são verdadeiros ou não. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que está aqui. Eu não estou vendo o chat aqui, tá? Porque eu estou compartilhando tela. Então, se aparecer alguma pergunta aí, o Vitor, acho que está como moderador, se quiser falar alguma coisa, ou se outra pessoa quiser também falar qualquer coisa aí, fica à vontade. Tá bom? Valeu, Beleza, Luciano. a gente tá acompanhando. Qualquer coisa a gente manda o toque aí, tá bom? Beleza. Vamos seguir aqui, são 6 problemas, né? Esse é o mais rápido deles. Então, esse é um segundo problema, né? Que, já tem mais de 10 anos. Engraçado que eu lembrava até hoje o exemplo da letra A, né? Não tive essa mesma felicidade em outros problemas que eu propus. Esse também é um problema que não tem nenhum conhecimento matemático muito profundo, é um problema muito cru. Você vai ali meio que na intuição, tentando ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Disse que o número é marreco, sei lá de onde eu tirei isso. Me perdoem, tá? Eu tinha 26 anos, então era mais bobo, né? Então, disse que o número é marreco se a soma dos quadrados dos seus dígitos é igual à soma dos seus divisores próprios, positivos. Então, o que é um divisor próprio, né? É um divisor que não é nem o próprio número e nem 1, né? Então, por exemplo, 18
2 é um divisor próprio, 3 é um divisor próprio, 6 é um divisor próprio. Agora, 1 é um divisor, mas não é um divisor próprio. É um nome aí que foi dado. Tá? Então, você fala que o número é marreco se a soma dos quadrados dos dígitos do número, na base 10, né, for igual à soma dos divisores próprios daquele número. É uma condição muito estranha, né? Se você parar para pensar. Esquisito, né? Soma do... Como é que você vai relacionar dígito com divisor? Parece muito distante uma coisa da outra, né? Relacionar dígito com divisor. Então, a letra A, a gente pede um exemplo de número marreco. Acho que nem existem muitos. Fica um desafio aí, né? Tentar saber quais são. Eu acho que é um problema mais computacional. Tá? E a letra B, provar que existe uma quantidade finita de números marrecos. Esse foi o problema que eu consegui criar na época. Como é que eu criei esse problema? Né? Acho que esse é o segredo que eu posso desvendar aqui. Né? Eu criei esse problema investigando. Né? Eu comecei pelo exemplo, na verdade. Né? Vocês vão ver que isso acontece tanto nesse problema como num problema que vem mais à frente na aula. Eu estava analisando números, sei lá, eu já vou dar o spoiler, né? O número que inspirou esse problema foi o número 125. Né? Porque 125, a soma dos quadrados dos seus dígitos é 1 mais 4 mais 25, né? É 30, né? E os divisores próprios de 125 são 5 e 25. Então, a soma deles dá 30 também. Eu percebi isso, né? No meio das muitas investigações sobre dígitos, sempre que é um problema de dígitos na UMERJ. Né? Então, no meio dessas muitas investigações de dígitos, eu acabei descobrindo que o 125 satisfazia isso. Eu me perguntei, será que tem muitos outros problemas, muitos outros números que satisfazem isso também? Eu vi que tem muita coisa chegando aqui no bate-papo, né? Ah, o pessoal está pedindo prova, né? Alguém perguntou de nível aqui, né? Nível, eu só estou fazendo questões do ensino médio, tá? Na UMERJ, a primeira e segunda série do ensino médio fazem uma prova, que é o nível 3, e a terceira série, mais os alunos que já se formaram até um ano e não entraram na faculdade, fazem o nível 4. Então, todos os problemas de hoje são nível 3 ou nível 4, ou ambos. Esse aqui, por exemplo, ele caiu nos 2 níveis, mas a versão era diferente. Era assim, esse é o do nível 3. Tá? No nível 4, em vez de ser soma dos quadrados, era soma das potências, soma das k'ésimas potências. Então, não precisa ser quadrado, podia ser cubo ou quarta potência. Aí a letra A, a gente pede um exemplo para quadrado, né, que é a mesma que está aí. E na letra B, a gente pede para provar que também existe uma quantidade finita, mesmo que você mude essa definição. Para cada K, tem uma quantidade finita. Bem, vamos lá. Parece muito difícil de começar o problema, né? Como é que... O que é o sentimento que está por trás desse problema, né? Isso que antes de sair resolvendo aqui, que pode parecer muito artificial, vamos pensar em qual que é o sentimento, né? Então, todo problema de dígitos, eu começo desse jeito, né? Eu escrevo os dígitos assim, e é o que a gente chama de explodir o número, né? A gente vai escrever o número como uma expressão algébrica em função dos seus dígitos. Então, aquele A0 está nas unidades, o A1 está nas dezenas, né? O A2 estaria nas centenas. Então, cada dígito vai ser multiplicado pela potência de 10 correspondentes. Né? Isso é um artifício muito comum em qualquer problema desses de dígitos. Né? Normalmente, a gente começa assim. Então, vamos lembrar qual é o dado do problema. O número, para ser chamado de marreco, ele tem que ter a soma dos quadrados dos seus algarismos igual à soma desses divisores próprios. Vamos tratar cada pedaço separadamente. O que é a soma dos quadrados dos algarismos? Né? Bem, é o que está na tela aí, né? É esse AK menos 1 ao quadrado, mais AK menos 2 ao quadrado, até a 0 ao quadrado. Quando você escreve isso, você percebe que esse negócio, por mais algarismos que o seu número possa ter, esse negócio não vai ser tão grande. Porque pensa bem, se você tem 10 algarismos, qual o máximo que essa expressão pode assumir com 10 algarismos? Seria todos os algarismos serem iguais a 9, né? 9, 9, 9, 9, 9, 9. E aí, cada 9 desses ao quadrado daria 81. Então, ficaria 81 vezes 10, né? Se fosse 10 algarismos. O máximo que isso aí pode assumir com 10 algarismos é
81 vezes 10, 810. Será que existe um número, né, de 10 algarismos que satisfaz o que a gente está falando? Que ele vai ter que ter a soma dos seus divisores próprios igual, no máximo, 810. Se você já brincou de fatorar números, né? Você sabe que os divisores crescem muito, né? Vamos só colocar essa conclusão aqui anterior, né? Eu falei com K igual a 10, o meu exemplo, né? Aqui, para uma situação genérica, o que eu quero dizer aqui, esse é um problema que a gente deve resolver por tamanho, né? Olhando o tamanho de cada lado. Então, a soma dos quadrados dos dígitos, no máximo, é 81 vezes K. Por que 81 vezes K? Porque isso aí vai ser máximo se cada A desses, cada dígito desses for máximo. E o máximo dígito é 9. Então, se for 9, 9, 9, 9, 9, isso vai dar 9 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Dariam vários 81, né? Então, seria 81 vezes K. Então, a soma dos quadrados dos dígitos de um cara está limitado por cima. No máximo é 81K, sendo K a quantidade de dígitos. Bem, aí eu acho que vale uma observação que o N não vai poder ser primo, né? Porque senão o problema não faz nem sentido. O número primo não tem nenhum divisor próprio, né? Só tem como divisores ele e o 1. Então, não conta. E se o número não for primo, o que a gente tem que saber nesse problema é que quando o número não é primo, ele sempre tem um divisor que é minimamente grandinho. Como assim minimamente grandinho, né? Isso é um conceito interessante. Acho que eu vou dar um clique aqui. Isso é um teorema importante, que a gente usa em vários problemas de Olimpíada, né? Eu vou comentar aqui, que quando o número não é primo, ele sempre possui um divisor próprio, no caso, né, que não é igual a ele mesmo, que é, no mínimo, igual à sua raiz quadrada. Vamos pensar em exemplos, só para ilustrar, né? 18, por exemplo. 18. A raiz quadrada de 18 é 4, alguma coisa, né? Porque a raiz de 16 é 4. E 18 tem como divisor, por exemplo, o 9, né? 9 é maior do que a raiz de 18, que é 4 e pouco. Pensa em outro número, sei lá. Pensa no 100. A raiz de 100 é 10, né? E 100 tem vários divisores maiores do que 10, né? Tem o próprio 10, né? Que funcionaria nisso aí. 20, por exemplo. 25 são divisores de 100, que são maiores do que a raiz do 100, né? Então, basicamente, dá para provar isso de mais de uma forma, mas eu botei um comentário entre parênteses explicando isso. Porque, veja, se o número n não é um número primo, como é que você caracteriza um cara que não é primo? Você pode escrever ele como um produto de duas coisas que são maiores do que 1, né? Então, se o número não é primo, é porque eu consigo fatorar ele em dois pedaços. E veja, não tem como esses dois pedaços, A e B, ao mesmo tempo, serem menores do que raiz de n. Porque se o A é menor do que raiz de n e o B é menor do que raiz de n, ao mesmo tempo, quando eu multiplico essas duas inequações aqui, o produto AB daria menor do que n, né? Repara, se você bota essas duas inequações uma embaixo da outra, né? A menor do que raiz de n e B menor do que raiz de n e multiplica, você teria que AB ficaria menor do que n. Só que o AB, no caso, é igual a n, né? Isso não pode acontecer. Então, veja, é aquela coisa. Se fosse com soma, todo mundo acharia isso normal, né? Vamos falar um exemplo com soma. A soma de dois números é 8. Pode os dois serem menores do que 4? Não, né? Porque se os dois forem menores do que 4, a soma não chega até 8. Então, quando você tem dois números que a soma dá igual a n, pelo menos um deles tem que ser n sobre 2, que é a metade, né? Só que aqui a gente não está falando de soma, a gente está falando de produto. Em produto, essa metade, né? Que lá na soma é o n sobre 2, no produto, essa metade, entre aspas, é a raiz, né? É a mesma ideia. Cada pedaço não pode ser menor do que a raiz. Algum deles vai ter que ser maior do que a raiz. Maior ou igual, né? Então, a gente garante que todo número que não é primo tem algum divisor que é minimamente grandinho, né? Que é pelo menos igual à raiz do número. Isso é uma coisa importante, a gente usa muito isso. E aí, o dado do problema está aqui embaixo, né? Que a soma dos divisores próprios
tem que ser igual à soma dos quadrados dos dígitos, eu vou colocar aqui nossas duas conclusões. Olha lá. A soma dos quadrados dos dígitos é, no máximo, igual a 81k, que foi o que a gente tinha concluído antes. E essa soma dos divisores próprios é, no mínimo, igual à raiz de n, né? Não é nem no mínimo igual, ela é maior do que isso, né? Porque a soma dos divisores próprios é a soma de várias coisas, né? Uma delas é igual à raiz de n. Então, uma delas é pelo menos raiz de n, né? Então, essa soma é maior do que isso, maior ou igual a isso, né? Omitindo essa parte do meio, você conclui que raiz de n tem que ser menor ou igual a 81k. Ou seja, uma relação entre o número n e k, a sua quantidade de dígitos. Mas veja, você pode lembrar que o n, como o n tem k dígitos, né? Ele certamente é maior ou igual a 10 elevado a k menos 1. Porque 10 elevado a k menos 1 é o menor número de k dígitos que existe, né? É 1 com k menos 1 zeros do lado. Então, se o n tem k dígitos, pelo menos ele tem que ser igual a isso aí. E aí, jogando isso lá na inequação de cima, a gente descobre que raiz de 10 elevado a k menos 1 tem que ser menor ou igual a 81k. E aqui eu preferi não ser muito formal, mas basicamente do lado esquerdo você tem uma função exponencial, né? E do lado direito você tem um polinômio do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau. E é sabido, acho que a gente não precisa entrar muito em detalhe aqui, mas é sabido que essa potência vai, alguma hora, ultrapassar esse 81k e a partir dali vai ter uma hora que isso não volta mais, né? Que cresce muito mais rápido. Acho que a gente não precisa provar aqui. Então, existe uma quantidade finita de valores de k que são elegíveis a ter números marrecos com k dígitos. Então, eu não sei qual é o máximo que o k pode ser, mas digamos, o k poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que 7 seja o maior valor. Né? 7 vai dar quanto ali? Vai dar 1000 do lado esquerdo, né? E do lado direito vai dar menos de 1000. Então, já passou para k igual a 7, né? Então, vamos dizer que 6 seja o máximo. Eu nem sei se é, mas deve ser. Então, o k só poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque a partir disso não volta mais. Minuto, né? Né? Então, acho que a gente deixar já falta um pouquinho aqui já, então... Olha só, dei 1 minuto ainda de vantagem aí para o próximo. Alguém abriu o áudio aí, eu não entendi se é comigo aqui. Não? Já resolvi, já. Valeu. Deve ter sido um engano aqui do carro. Não, beleza. Então, pessoal, se tem uma quantidade finita de valores de k que satisfazem isso, tem uma quantidade finita de números que satisfazem isso, né? Porque se o k só pode ir até 6, por exemplo, k igual a 6 seria 6 dígitos, né? Então, a gente sabe que só dá para encontrar números marrecos até 6 dígitos. Depois disso, não tem mais. Então, tem uma quantidade finita de números marrecos. O exemplo eu botei jogado aqui, cuspido, porque foi assim que eu inventei o problema, né? Eu nem sei se é tão fácil de você achar um exemplo. Eu lembro que alguns alunos deram exemplo, mas não sei como é que o cara faz para encontrar esse exemplo, não. Acho que tem que ficar tentando mesmo. Eu lembro vagamente de gente que me falou: eu tentei potência de primo. Porque se você tenta potência de primo, o lado da soma dos divisores é mais fácil de você controlar, né? Porque a potência de número primo tem poucos divisores. Você pega, é o caso aí, né? 5 ao cubo, né? 5 ao cubo, no caso de divisores próprios, vai ter 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. Se fosse 3 elevado a quarta, teria 3, 3 ao quadrado, 3 ao cubo. Então fica mais fácil de controlar. Então acho que um bom jeito de você tentar achar o exemplo da letra A seria tentar potências de primos. Mas assim, meio sem esperança ali, né? Tentando um golpe aí de iluminação para poder encontrar esse exemplo que está aí. Eu gosto muito desse problema, como vocês podem ver. Ele não é um problema tão técnico. A única parte mais técnica que a gente teve dele aqui, inicialmente, foi essa coisa aqui de que todo número não primo possui um divisor minimamente grandinho, né? Que eu acho que é uma coisa importante, que vai se repetir bastante em problemas de Olimpíada aí para vocês. Beleza? Esse foi o nosso segundo problema. Um problema que eu gosto bastante e gosto muito de ter inventado. Inventado não, né? Que certamente, se for catar em algum livro aí, deve ter esse problema aí em algum lugar, que o enunciado não parece tão estapafúrdio. Bem, aqui é uma aula bem variada, né? É um problema que eu gosto bastante também. É de 2008, nossa, já tem muito tempo, né? Eu lembro até hoje
onde que eu estava quando eu inventei. É um problema que é o que a gente chama de equação funcional, né? Então, a gente determinar todas as funções reais que satisfazem essa relação que está aí. F de x mais y mais f de y igual a 4x menos f de x mais f de 3y, para todos os xy reais. Isso é um problema padrão dentro de uma Olimpíada de Matemática, né? Mais avançada, né? Não é só o Alex. Oi? Não é só o Alex. Esse eu tive essa... Acho que foi minha vingança aqui, né? Eu tava... Para quem não sabe, né? Existe um ex-olímpico muito célebre que chama Alex Abreu, que é um cara que faz parte da banca da UMERJ junto comigo. É o cara que dá essa profundidade à competição, né? Eu estou ali mais para garantir que a prova não vai ser tão difícil, para poder botar os problemas mais mundanos ali, né? Não que esses que eu já fiz sejam mundanos, esses são mais difíceis também. E o Alex é famoso por inventar problemas desse tipo, né? Que é o que a gente chama de equações funcionais. E aí, nesse ano, a gente não tinha nenhuma, tinha um prazo para mandar a prova. Eu lembro que eu fiquei tentando inventar uma equação funcional aos 49 do segundo tempo, ali no dia anterior da reunião que a gente faz, né, para montar a prova, e eu consegui inventar essa. Como é que se inventa um problema desse tipo, né? Cara, infelizmente, o jeito que eu tenho, que eu acho que é o mesmo jeito que o Alex também tem, é tentativa e erro. A gente pega uma função, eu vou dar um spoiler aqui que não faz muita diferença. F de x igual a 2x. Eu peguei f de x igual a 2x. E fiquei calculando coisas com f de x igual a 2x. Por exemplo, coisas que não levaram a nada, né? Calculei f de xy, com duas variáveis, né? Calculei f de x mais f de x, isso dentro. Calculei várias coisas. Calculei esse lado esquerdo que está aí. F de x mais y mais f de y. Deu uma coisa lá, né? O dobro do que está dentro ali. Fui mexendo para um lado e para o outro e vi que era igual ao que está do lado direito aí. Aí coloquei essa equação. Só que eu já fiz isso, sei lá, centenas de vezes e nunca dá nada legal, porque muitas vezes, dada uma função, é fácil você ficar mexendo com ela e achar uma relação desse tipo. O difícil é você pegar uma relação desse tipo e encontrar todas as funções que satisfazem aquilo. A sua que motivou o problema, né? E possivelmente outras funções que podem satisfazer a mesma relação. Muitas vezes você faz isso e na hora de voltar dessa relação para a função que você usou para criar o problema, você empaca, você não consegue concluir muita coisa. Fica muito aberto, parece que pode ser quase qualquer coisa. Então, é difícil criar um problema desses que seja, ao mesmo tempo, possível de resolver e que não seja também muito difícil, né? Um negócio que vai ser muito difícil de colocar no OMERJ. A OMERJ é uma competição de entrada, né? Não é a Olimpíada Brasileira de Matemática, não é a Olimpíada Mundial de Matemática, é uma Olimpíada estadual. Então, muitas vezes é o primeiro contato que o aluno está tendo ali com o conteúdo matemático. Você vê no ensino médio, hoje em dia, né? Com o Enem, toda essa contextualização e problemas mais envolventes com a realidade, né? Esse tipo de matemática não é mais tão comum. Então, de fato, para alguém da escola conseguir fazer um problema desses, você vai ter que estar estudando um pouco mais especificamente as coisas que caem na Olimpíada. Porque, claro, a OMERJ ela tem, por um lado, a função de trazer o mundo olímpico para os alunos, mas, por outro lado, também tem uma função de ser um trampolim para as competições seguintes, né? As competições nacionais e internacionais. Então, a gente fica naquela, a gente bota alguns problemas mais fáceis, que vão servir para motivar o aluno ali que está estudando na escola, mas coloca algumas coisas um pouco mais técnicas, que para aquela galera que está fazendo a Olimpíada Brasileira, ou até algo mais difícil, que vai servir de motivação para essas pessoas também. Bem, eu vou seguir o padrão aqui para resolver esse problema. É um problema que vai ter um caminho bem natural aqui dentro desse mundo, tá? Então, a equação é essa, né? Uma coisa normal nesse tipo de problema é você ficar jogando valores para x e y, porque foi dado no enunciado que essa relação vale para todos x e y. Então, se isso vale para todos x e y, eu posso substituir isso aí o que eu quiser. E o legal quando tem mais de uma letra é que se você substituir um valor específico para o y, você continua tendo uma equação que vale para todo x. Então, não é uma igualdade só, né? É tipo uma identidade, né? É uma relação que vale para muitos valores. Então, vale a pena chutar alguns valores aí. Um valor que a gente costuma jogar muito é 0.
E você vê aqui que botar y igual a zero é algo bastante natural, porque aparece do lado esquerdo f de y e do lado direito f de 3y. O único valor que vai fazer o y ser igual ao 3y é zero. Qualquer outro valor, sei lá, y igual a 1. Aqui vai ter um f de 1 e do outro lado vai ter um f de 3, que é um valor que não tem nada a ver com f de 1. E eu não vou saber nada sobre ele. Então, acho que é muito natural, inicialmente, a gente fazer y igual a zero. E vou dizer aqui também que é muito comum a gente dar um nome para esse f de zero, para não precisar ficar repetindo esse f de zero toda hora. Tá? Então, eu fiz y igual a zero, sumiu esse y do lado esquerdo, esse f de zero aqui de dentro eu troquei por c, e ainda bem, né, lá no final do lado direito, aparece também f de zero. Foi por isso que eu escolhi zero, né? Que é um cara que iguala esse f de y ao f de 3y. Então, a gente chega a isso aqui. Em vez de sair substituindo direto valores em cima disso, eu vou trazer uma visão diferente para essa situação. Repara que do lado direito tem x dentro da função. E do lado esquerdo tem x mais c. Então, é como se tivesse aí uma maquininha de gerar novos valores para a função, se o c for não nulo, né? Então, digamos que eu achei o valor do f de zero, né? Que a gente atribuiu como c. Se a gente souber quanto vale f de zero, a gente sabe quanto vale todos esses f's que estão nessa lista aqui. Porque a gente joga nessa maquininha, né? Eu boto x igual a zero do lado direito dessa equação, do lado esquerdo aparece f de c. Se eu botar do lado direito f de c, x igual a c, né? Do lado esquerdo vai aparecer f de 2c. Vocês veem isso? Do lado direito, se eu coloco x igual a 2c, do lado esquerdo aparece f de 3c. Então, isso aqui me dá uma visão que, dado que f de zero é c, em função de c, eu vou conseguir achar qualquer número dessa sequência aqui. F de 0, F de C, F de 2C, F de 3C. Basta ir substituindo em asterisco x igual a cada um desses valores, que recursivamente a gente vai chegar a eles. Então, isso é uma visão muito importante nesse problema. Por outro lado, eu acho que quando você começa essa jornada e faz x igual a zero na equação original, para começar essa trajetória, né? Para ir do zero para o c, depois do c para o 2c, né? Quando você faz x igual a zero nessa equação, o que acontece? Vai dar f de c do lado esquerdo, e do lado direito vai dar zero aqui, menos f de c, desculpa, menos f de zero, né? Estou fazendo x igual a zero, mais c. Então, dá exatamente o que está aqui, né? Só que f de zero é c, né? A gente estabeleceu isso. Então, isso aqui dá zero. Então, olha que curioso. O f de zero é c e o f de c é zero. Então, surge uma ideia aqui que eu acho muito legal, que é o seguinte, ó, se você voltar lá na equação original, dentro do lado esquerdo, você tem y mais f de y, né? Você repara que os números 0 e c, eles fazem essa parte que tem y aqui de dentro ficar igual. Porque se eu boto y igual a 0, fica 0 mais f de 0. Quanto que é 0 mais f de 0? É c. Né? Porque f de 0 é c. E se eu boto y igual a c nessa parte aqui? Dá quanto? Dá c mais f de c. Só que o f de c é 0. Né? Então dá c também. Então você repara que esse pedaço aqui, quando você faz tanto y igual a 0, que é o que já está escrito aqui, como y igual a c, ele dá igual. Então dá muita vontade de, na equação original, fazer y igual a c. Porque quando eu faço y igual a c, o que vai acontecer? Olha lá. O lado esquerdo vai ficar f de x mais c, né? Porque o f de c é 0. E o lado direito vai ficar quase igual ao asterisco. Quase igual. Como eu mexi só no y, vai mudar só a última parcela, né? Que em vez de f de 0, que eu botei c aqui, né? Vai ficar f de 3c, dado que eu estou fazendo y igual a c. Olha, se tem uma coisa muito boa em álgebra, é você ter coisas quase iguais, né? Porque se eu juntar asterisco com essa última relação aqui, como é quase tudo igual, né? Você conclui que esse f de 3c, que está no final aqui, tem que ser igual a c. Ué, f de 3c igual a c? Agora, vamos voltar a esse pedaço da solução onde eu estou marcando aqui agora. Lembra que eu falei que era fácil achar o f de qualquer múltiplo de c? Bastava ir substituindo? Agora é só fazer isso. Você bota x igual a c na equação asterisco, para poder achar f de 2c, né? F de 2c
quando eu botar x igual a c, né? Vai ficar 4c menos f de c mais c. Aí é tipo uma recorrência, né? Você já sabe que o f de c é 0, você tira ele daqui, vai dar 5c. E agora que eu já sei o f de 2c, eu faço x igual a 2c em asterisco. É uma maquininha, né? Eu boto x igual a 2c aqui, eu vou achar o f de 3c. Olha o que vai dar. O f de, quando eu botar 2c aqui, ó, vai dar 4 vezes 2c, que é 8c, menos f de 2c mais c. Aí você pega na linha de cima, o f de 2c é 5c, né? Então isso aqui vai dar 4c. Olha que legal. O f de 3c é 4c, pela maquininha que a gente criou de achar f de múltiplo de c. E no início do problema a gente tinha descoberto que o f de 3c era igual a c. Então a gente achou dois valores para f de 3c, né? Que tem que acontecer simultaneamente. Então esses valores são iguais, né? O 4c tem que ser igual a c. Daí 3c igual a 0. Então c igual a 0. Caramba, se c igual a 0 por um lado é muito legal, mas é muito esquisito a gente ter feito essa lista aqui, né? Porque essa lista não é uma lista, né? É um número só, né? f de 0, f de 0, f de 0, f de 0. A gente não sabia disso ainda naquele momento. Então c igual a 0, aí você volta em asterisco, né? Quando c igual a 0 é ótimo, né? Porque o lado esquerdo dá f de x, e o lado direito dá 4x menos f de x. Você joga para lá, né? Vai dar 2 vezes f de x igual a 4x. O f de x vai dar 2x. Aí tem um detalhe, né, muito importante em todo problema de equação funcional, que é que você precisa verificar se essa função f de x igual a 2x que a gente encontrou, se ela de fato funciona na equação original, né? Por que a gente tem que verificar isso? Porque a gente não usou todos os dados do problema. A gente não usou que isso aqui vale para todo x e y. A gente usou que isso vale para y igual a 0, para x igual a 0. Para alguns valores de x aqui, c, 2c e tal. A gente não usou que isso vale para muitos valores. Para todos os valores, né? Então, pode ser que algum dos valores que a gente não usou faça dar errado essa função que está aqui. E talvez a gente tivesse como resposta desse problema é que nenhuma função satisfaz, né? Então, para garantir que essa função que a gente encontrou não vai dar problema com nenhuma outra variável que a gente não atribuiu a x e y, a gente precisa calcular, jogar ela lá na equação original e ver que funciona. Então, você usar a função f do número igual ao dobro do número lá no início, né? É uma continha. Olha lá. Se a gente vai botar aqui o f do número ou o dobro do número, o que vai ser esse lado esquerdo lá de cima? Ó? F de x mais y mais f de y. O f de y que está lá dentro vai ser 2y, nesse caso, né? É o dobro. Então, aqui dentro vai ficar x mais 3y. E o dobro disso é 2x mais 6y. Por outro lado, o lado direito lá é 4x menos f de x mais f de 3y. Então, o f de x, nesse caso específico, né, é 2x. Então, 4x menos 2x vai dar 2x mesmo. E o dobro de 3y é 6y que está aqui. Então, de fato, dá igual, né? O lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, de fato, a função é essa mesmo. Só tem essa. Outros problemas de equações funcionais, você parte de uma função como essa, que nem eu parti, cria uma equação dessas, você, quando vai resolver, você encontra outras que satisfazem. Pode acontecer isso. Não foi o caso aqui. Então, você vê, por mais que seja um problema que tem a solução bem curta aqui, né? E que não usa nenhum teorema, né? Usa um teorema aqui. A gente não usou teorema nenhum. A gente só substituiu valores numa identidade que foi dada para a gente. Mas é um problema que ainda numa Olimpíada estadual tem um índice de acertos muito baixo. Por quê? Porque é um assunto muito técnico. Hoje, mais guardado para vestibulares militares, quem vai querer fazer prova para o ITA, ou para o IME, ou o desafio da PUC aqui no Rio, né? Ou quem está se preparando para uma Olimpíada de Matemática, que aí vai encontrar mais dessas coisas. Então, de fato, é um problema que tem índice de acertos bem baixo, por mais que tenha uma solução mais direta, sim. Se você estiver aí como professor preparando alunos para uma Olimpíada, ou como aluno se preparando para uma Olimpíada, isso está aí como um assunto que pode muito bem aparecer. Vamos lembrar, são 4 grandes áreas nas Olimpíadas, né? Álgebra, teoria dos números, combinatória e geometria. E dentro de cada área dessas, tem lá os subtópicos que podem aparecer, né? Então, dentro de álgebra, um dos tópicos é equações funcionais, que é exatamente o que a gente trouxe aqui. Então, tá super dentro aí do que pode aparecer. Tá bom? Bem, aí esses problemas que eu fiz até agora
foram problemas que fui eu que propus, né? Então, primeiro foi o da calculadora, depois o do marreco, né? Depois esse da função, e esse aqui não fui eu que propus, né? É um problema bem mais técnico, né, do que os anteriores, né? Um problema mais esquisito, né? Eu trouxe porque eu acho um enunciado muito inusitado, né? Muito inusitado. Olha só a última linha lá, vai, nem leu o enunciado. Prove que o ângulo ABC é menor que 84 graus. Pô, um negócio estranho, né? Então eu resolvi trazer para cá porque sai muito do normal, né? Eu acho que chama atenção quando a gente resolve. Isso é Sharp, esse 84 graus? Não, dá para melhorar. Na calculadora é 83,9. Então dá para achar o ângulo, tá? Então na verdade é menos legal do que se fosse só uma desigualdade, né? Dá para achar o ângulo máximo possível, né? Na verdade o ângulo é só um ângulo que é possível. Então você vai achar o ângulo e o desafio vai ser provar que ele é menor do que 84 graus, que vai ser uma conta que a gente vai ter que fazer. Então, assim, no início, quando a gente vai resolver o problema, não dá para saber que isso vai acontecer, né? Mas quando você começa a resolver, você vê que o problema está todo determinado e que dá para você descobrir que ângulo é esse. Assim, a gente vai achar o cosseno desse ângulo. E aí, provar que é menor que 84 vai ser um algebrismo que a gente vai fazer aqui. Esse problema foi proposto pelo Alex, né? O Alex Abreu, como eu falei, que multimedalista de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática, foi medalha de prata na IMO, quando estava na primeira série do ensino médio, em 2001, foi Grand First Prize, que é o tipo um ouro especial na IMC, né? Eu era o líder da delegação brasileira, mas, pô, ele que era o líder, né? Ele que era a estrela da nossa equipe, né? Em 2008, ele foi aí o maior prêmio que um brasileiro já recebeu na Olimpíada Internacional de Matemática. Até hoje, nunca nenhum outro brasileiro chegou a ser Grand First Prize, se eu não me engano. E ele trouxe esse problema. A solução dele era um pouco diferente, usava mais geometria, e eu trouxe uma solução um pouco mais resumida, mais compacta, usando os resultados mais prontos. Então, acho que eu gosto da solução, então vou trazer aqui para vocês. Como é que é o enunciado, né? Acabei não falando. Você tem um triângulo ABC, que o ângulo A dele é 60 graus, né? O ângulo BAC. E o dado do problema é que o circuncentro O dessa circunferência ele está em cima da circunferência inscrita nesse triângulo, né? Além disso, ele fala que o lado AC é maior que o lado AB. Só para vocês vão ver que vai ser importante ali a gente saber qual que é o ângulo maior. E a gente quer provar que o ângulo B é menor que 84 graus. Bem, vamos começar aqui a pensar, né? Aqui eu trouxe um desenho que não vai ser muito útil, porque eu não vou usar o desenho. A solução dele usa o desenho. Ele liga umas coisas, usa o teorema de Ptolomeu, usa umas coisas mais de geometria, né? A minha solução é a seguinte. Como é que eu uso que um ponto está numa circunferência, né? Um ponto está em cima de uma circunferência se a distância dele até o centro for igual ao raio, né? É assim que a gente usa isso. É um negócio tão simples e tão básico que às vezes a gente nem pensa que isso pode ser útil, né? A gente sai ligando, sai fazendo desenho, querendo provar coisas. Mas, na verdade, aqui eu vou começar com isso. Eu vou dizer, então, que OI, que é a distância do O até o centro dessa circunferência, é igual a Rzinho, que é comumente a letra atribuída aí ao raio da circunferência inscrita no triângulo. E aí, claro, a solução vai ser muito técnica, né? Eu vou usar uma fórmula para calcular a distância OI. Quando terminar o problema aqui, eu posso até puxar. Eu tirei uma foto da demonstração que eu fiz, rapidinho aqui, de como é que você calcula essa distância OI. Tá? Aqui eu vou jogar direto, uma coisa que o pessoal chama de fórmula de Euler, relação de Euler, né? Que diz que OI pode ser calculado como raiz de R ao quadrado, Rzão ao quadrado, né? Menos 2 Rzão Rzinho. O Rzinho é o raio da circunferência que está ali, nesse desenho. O Rzão é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Uma relação razoavelmente conhecida, claro, é um negócio bem mais específico, mas acho que se eu sentir que dá tempo aqui, eu posso, no final, mostrar como é que se prova isso. Não é tão difícil, não. Bem, aí eu comecei a solução fazendo isso, igualando essa raiz a Rzinho. Se essa raiz é igual a Rzinho, quando eu levo ao quadrado, eu tenho essa equação de segundo grau aqui, né?
Isso é uma equação de segundo grau que normalmente a gente resolve assim, né? Você joga tudo para o mesmo lado, você divide tudo por R ao quadrado, né? É chamada equação homogênea, né? Todas as parcelas aqui têm o mesmo grau, né? Tudo grau 2. Então é razoável você dividir tudo por R ao quadrado. Podia ser R ao quadrado também. Mas eu dividi tudo por R ao quadrado. Isso fica uma equação de segundo grau, cuja variável é R sobre R. Tem duas raízes, né? Uma delas é negativa, não faz sentido, porque a gente está falando de raios. Então eu fico com a raiz positiva. R sobre R é igual a raiz de 2 menos 1. Né? É um negócio muito desconfortável, né? Você tem a relação entre os dois raios, né? Como é que você usa isso de um jeito bem objetivo, né? E que vá na direção de não só a gente usar que o ângulo A é 60 graus, como também de usar, que a gente não usou ainda, né? Como também de tentar calcular o ângulo B do triângulo, que foi o que o problema pediu. Eu vou usar um negócio extremamente técnico, que eu não demonstrei aqui, eu só vou falar que é verdade. Vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão encontrar facilmente. Eu posso dar uma dica também de como se demonstra. Como é que eu pensei isso? Eu fiquei tentando pensar onde eu já tinha visto R sobre R. Assim, a primeira reação que vem para quem já estudou mais métrica assim, é usar áreas, né? Porque o R e o R eles estão em fórmulas de áreas do triângulo. Só que fica muito feio, fica difícil de continuar. Existe um outro lugar em que aparece R sobre R. É extremamente específico, mas está aí o teorema. Cosseno A mais cosseno B mais cosseno C num triângulo é 1 mais R sobre R. Eu lembrei que eu já tinha visto isso em algum lugar. Talvez eu nunca tivesse usado isso, mas eu lembrei que isso era verdade. Eu pensei, caramba, se o meu R sobre R é raiz de 2 menos 1, é um valor, né? E eu jogar isso aí, eu acho que eu resolvi o problema. Porque o A foi dado, né? O A é 60 graus. E se o A foi dado, a gente sabe que a soma dos ângulos é 180, né? Então B mais C é 120. Então eu consigo colocar tudo em função de uma variável só aqui, né? Se eu falar que A é 60, C é 120 menos B, essa equação aqui tem como única variável o ângulo B, que é o ângulo que eu quero calcular. Então, basicamente, se a gente souber que isso aí é verdade, o problema é a parte computacional dele de calcular o ângulo, ele terminou. O problema está terminado. Aí depois a gente vai ter que tentar provar que o ângulo maluco que a gente vai achar aí é menor que 84 graus, que é uma parte algébrica mais chata, que eu vou fazer até um pouco mais rápido. Uma dica, para quem quiser demonstrar isso aqui, que eu não coloquei aqui na aula, é usar aquelas fórmulas de fatoração em trigonometria, né? Que quando você tem a soma de dois cossenos, você pode fatorar isso como um produto, né? Tipo, aqui, por exemplo, cosseno A mais cosseno B, você pode transformar em 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Aí, quando você faz isso, aparece esse A mais B sobre 2. Que, lembra que o A mais B, você pode trocar por 180 menos C. Então, isso tem a ver com C. Só que tem um C do lado de fora aqui, nesse cosseno de C. Aí você vai mexendo. Você passa esse cosseno de C para metade. E vai indo embora. A gente não vai demonstrar isso aqui agora, não. Tá? Tem outra forma de provar isso também, que eu fiz antes da aula, né, que eu achei que daria tempo de fazer, mas acabou não dando tempo, que é até um jeito legalzinho. Você começa falando o seguinte, até eu lembro de quando era eu bem mais novo, assisti uma aula do Gugu no IMPA, nesse episódio que o Luciano contou. Eu lembro do Gugu ter provado alguma coisa usando isso, um negócio bem simples, que diz o seguinte, que cada lado do triângulo é a soma das projeções dos outros lados. Né? Então, você pode falar, por exemplo, que A é B cosseno C mais C cosseno B. Isso vale para todos os lados. Né? E se você escreve essas equações, você vai chegando perto de encontrar quanto vale isso aqui. Fazer uns ajustes, somar umas coisas, no final das contas dá um pouco de trabalho, mas dá certo. Eu vou assumir que isso aqui é verdade, né? E aí vocês podem correr atrás. Eu estava dando uma aula de geometria, hein? Que negócio é esse? Eu ia falar exatamente isso. Poucos sabem que o Gugu é um geômetra. Não, na verdade não foi isso não. Na verdade, a gente pediu para o Gugu um problema, aí ele fez um monte de conta com trigonometria e no meio ele usou essas coisas. Eu lembro do problema até hoje. Era provar que a soma das distâncias do O aos lados do triângulo é R mais R, que é basicamente o que está escrito aí. Se você multiplicar essa equação aqui toda por R,
né? Esse Rzão cosseno A mais Rzão cosseno B mais Rzão cosseno C, cada Rzão cosseno desses é a distância do O para um lado. Engraçado, é exatamente esse problema que a gente pediu, né? É isso aqui multiplicado por Rzão. E aí foi um montaréu de conta, inclusive essa coisa que eu falei das projeções. Mas o que o Luciano falou é verdade. O Gugu tem várias histórias aí de problemas de geometria. Tem um na IMO, né, que eu lembro que você deu uma solução super diferente também há um tempo atrás, usando umas transformações. Não sei se estou enganado aqui, um problema 5, se eu não me engano. É um problema 5 da IMO Foi. da Grécia, né? 2004. 2004, Ele foi na né? Grécia ensinar geometria para os gregos, o Gugu. Pô, mas aí é demais, né? Aí fica até difícil de falar, né? Eu lembro que os gregos na coordenação ficavam desesperados. Eu perguntava, don't you teach in your country the geometry of Euclides? Não, only Descartes. Você vê, né? Essa aula que eu estou falando que eu assisti foi há 20 anos atrás. Pô, e até hoje está marcado na cabeça aqui o conteúdo. Eu devo ter inventado algumas coisas nessa memória aí, mas está guardado aqui de algum jeito. Então, isso aí é verdade, a gente consegue provar isso de alguma forma. Então, a gente vai substituir aí mesmo. Vamos pegar o A e substituir por 60. Cosseno de 60 é meio, né? A soma dos cossenos de B e C a gente pode fatorar dessa forma aqui. E aqui tem que meio que fazer uma continha, né? Que é substituir esse B mais C por 120. Então, B mais C sobre 2 é 60. É ótimo, né? Porque cosseno de 60 é meio, corta com esse 2 aqui. Fica só o cosseno de B menos C sobre 2. Aí você troca o C por 120 menos B e fica uma equação só em B. Então, eu estou usando que... Tem um dado do problema que fala que o lado AC é maior que o lado AB. Né? Significa que o ângulo oposto a AC é maior que o ângulo oposto a AB. Então, significa que o B é o maior ângulo desse triângulo, né? Porque se o ângulo A é 60, né? Ele é o ângulo do meio, a soma é 120, né? O B vai ser maior que 60 e o C vai ser menor que 60. Então, eu estou usando aqui que esse ângulo aqui de dentro é positivo, né? B menos 60 é um ângulo positivo. E é aqui que a gente consegue botar na calculadora. Foi assim que o Alex criou, né? Não com essas contas. Ele fez outras contas. Foi exatamente como o único aluno que fez esse problema durante a prova. Ele conseguiu fazer do jeito que o Alex fez, outras contas, e chegou a isso aqui. É quando você chega a isso aqui, você pode botar na calculadora. Bota na calculadora aí. Qual é o ângulo que tem cosseno igual a raiz 2 menos meio? Você vai ver que em graus é 23,9 alguma coisa. Então, o B vai ser 83,9 alguma coisa. Aí o Alex estava num seminário, assistindo um seminário de alguma coisa de matemática, rabiscando, como sempre, né? Viu isso aí, que isso aí dava 83,9 alguma coisa na calculadora. E, pô, não contente, sei lá, em tentar provar que o ângulo tem que ser menor que 90, que seria bem mais fácil, ou menor, que aí é óbvio, né? Ou menor do que 85, que seria um número mais, sei lá, 85, né? Múltiplo de 5. Vamos tentar provar que ele é menor que 84. Aí ele fez uma conta gigante lá e conseguiu ver que era verdade. O que eu fiz, né? Eu fiz um pouco diferente aqui. Bem, vamos lá. Aqui acho que é mais uma aula de trigonometria, né? A gente vai chamar o B menos 60 de θ. Então, a gente tem que o cosseno de θ é raiz de 2 menos meio. Eu escrevi aqui a estratégia, né? Se a gente quer provar que esse θ é menor do que 24, né? Porque para o ângulo B ser menor que 84, 24 tem um múltiplo muito simpático, que é 120, né? Porque 120 é o primeiro múltiplo de 24 que tem um cosseno mais aceitável, né? Porque 24, 48, 72 de repente ainda iria, mas acho que ficaria mais complicado porque o cosseno de 72 envolve raiz de 5. E esse aí tem raiz de 2, né? Acho até que dá, mas acho que a conta não deve ser tão simpática. Então, qual foi a minha ideia? Vou procurar um múltiplo de 24 que tem um cosseno simpático, que no caso é 120, que tem cosseno igual a menos meio. Em vez de comparar θ e 24, eu vou comparar 5θ e 120, que dá no mesmo. Então, vou precisar calcular cosseno de 5θ. Dado o cosseno de θ igual a raiz de 2 menos meio, quem é o cosseno de 5θ? Aí, assim, não precisa provar isso aqui agora, né? Mas é fácil de... faltou um cubo aqui, tá? Desculpa. Aqui tá faltando um cubo, tá? Cosseno de 5θ é 16 cosseno à quinta menos 20 cosseno ao cubo. Faltando um cubo. Mais 5 cosseno
Como é que prova isso? Você vai fazendo, né? 2 θ, 3 θ, ou 5 θ direto, ou passa pelo 4 θ, né? Você vai fazendo cosseno de A mais B várias vezes, você chega aí. Mas eu fiquei com muita preguiça de colocar a raiz de 2 menos meio aqui. Nem sei se deveria ter tido essa preguiça, mas eu não quis botar a raiz de 2 menos meio dentro desses cossenos aqui. Então, fiz uma conta um pouco diferente, chamei de x com raiz de 2 menos meio. Esse claramente é uma raiz de uma equação de segundo grau, né? Então, você sabe que, né, jogando para o outro lado, né, x mais meio igual a raiz de 2, eu levo ao quadrado aqui. Você vai ter que x ao quadrado mais x mais 1/4 é 2. Ou seja, o x ao quadrado vai ser 7/4 menos x. Isso costuma ser um grande facilitador do cálculo de potências de números estranhos, né? Porque se x ao quadrado eu consigo botar em função do x linear, do jeito que está ali, 7/4 menos x, o truque é você ir multiplicando essa equação dos dois lados por x e recursivamente ir encontrando essas potências de x. Então, vamos lá. Se eu multiplico por x dos dois lados, vai aparecer x ao cubo do lado esquerdo, né? Do lado direito vai aparecer x ao quadrado. Mas eu já sei que x ao quadrado é 7/4 menos x. Então, eu sempre consigo fazer o negócio ficar em função de x elevado a 1 só. Aí você vai simplificando aí. Eu não vou ficar narrando todos os passos, não, tá? Acho que a estratégia já está bem clara e vocês podem ir acompanhando as contas depois. Dar um print final aí. Só lembra de acrescentar um cubo nesse cosseno do meio lá de cima. Então, x ao cubo é isso aí. Aí, se você tem o x ao quadrado e o x ao cubo, você não precisa nem passar pelo x à quarta, né? Você pode ir para o x à quinta direto, que é o que você precisa calcular aqui, né? X à quinta é x ao cubo vezes x ao quadrado. Você joga as duas expressões que você já tem, né? E quando você faz a distributiva aí, deu uma ajeitada ali, né? Quando você faz a distributiva, de novo vai aparecer x ao quadrado. Só que lembra, x ao quadrado é 7/4 menos x. Aí quando você substitui 7/4 menos x, você vai chegar nessa expressão horrível aí. Não chega a ser tão horrível, porque tem 1 sobre 16, né? E no final das contas, eu quero calcular 16x à quinta para começar isso aqui. Então, vamos lá. A nossa expressão é 16x à quinta menos 20x ao cubo mais 5x. Eu substituo o x à quinta aqui, né, pelo que ele é. Você vê que o 16 vai cortar. E o x ao cubo pelo que ele é, né? O x ao cubo é 11x menos 7 sobre 4, né? Aí vai cortar aqui com 20 um pouquinho, né? E aí dá isso aí. 99x menos 91. O que a gente quer fazer? A gente quer ver quem é maior. O cosseno de 5θ ou o cosseno de 120. Aí é o que eu vou escrever aqui. Deixa eu tentar tirar isso daqui. É o que eu vou escrever aqui. Né? Que para o θ ser menor que 24, o θ é positivo, né? O 5θ tem que ser menor que 120. Nesse caso, o cosseno de 5θ tem que ser maior que o cosseno de 120. Né? Você vê que tem uma troca de sinal aqui, né? Porque de 0 a 180, você vai aumentando o θ e o cosseno vai diminuindo, né? Então, na verdade, a gente quer ver se isso aqui, 99x menos 91, é maior do que cosseno de 120 ou não. E vocês vão entender por que a gente botou o problema na prova, né? Porque a gente começou a rir muito quando a gente viu por que era verdade o negócio, né? Olha que legal. Você vai substituindo, né, o x por raiz de 2 menos 1, que é o valor dele, e no final das contas, para isso ser verdade, precisa que raiz de 2 seja maior que 140 sobre 99. Só que raiz de 2 é 1,4142, né, mais outras coisas, e 140 sobre 99 é 1,414141. Então, o negócio é verdade ali na quarta casa decimal, né? Então, eu lembro até hoje, a gente estava na PUC, né, numa reunião, fazendo resolvendo isso, eu tive a ideia de fazer essas continhas desse jeito, né? Aí, na hora que a gente viu a conta, que dava ali, muito afiado, né? De fato, era 83,9 na calculadora, então, muito perto de 84, tinha que ser muito próximo, né? A gente achou muito engraçado esse final aí, né? De ficar 1,4142, 1,4141 e jogou na prova desse jeito. Então, essa foi a solução que a gente usou para dizer que valia botar o problema na prova. Essa questão foi em 2015, né? Um aluno que estava fazendo essa prova era o Rafael Felipe, né? O pessoal de Olimpíada aí conhece, né? Rafael Felipe, que super medalhista aí da UBM, foi para a IMO, foi bronze na IMO, e está acontecendo a IMC, né? A Olimpíada Internacional Universitária de Matemática. E está acontecendo agora, né? E um dos problemas que caiu na prova foi ele que propôs, agora que ele já se formou, né? Ele propôs um problema para a Olimpíada Internacional de Matemática, caiu na prova o problema,
ele foi o único aluno que fez esse problema durante a prova, mas ele não fez desse jeito. O que ele fez? Ele foi bronco. Ele falou, pô, tem que comparar raiz de 2 menos 1 com cosseno de 24. Ele calculou o cosseno de 24 para ver se era maior ou menor que o cosseno do nosso θ lá. E aí, como é que calcula o cosseno de 24? Né? É chato, né? Ele pegou o cosseno de 36, que dá para saber, o de 30, aí calculou o cosseno de 6, que é a diferença, que é horrível, e depois ele fez do 30 menos 6, para dar 24. Foram 4 ou 5 páginas de conta, com muitas raízes enormes. Ele levou ao quadrado várias vezes, no final eram números de muitos dígitos que ele tinha, né? Porque ele foi tirando as vírgulas. Muitos dígitos. Eram os primeiros dígitos todos iguais, assim, e uma diferençazinha pequenininha, um dígito mais à frente, algo parecido com o que aconteceu aqui, né? Então, assim, ele ficou certamente muito tempo fazendo essa questão na prova. Ele acertou todos os problemas da prova, né? Eu acho que por isso ele teve tempo de fazer isso aí com mais calma. Mas foi um problema que a gente achou que talvez ninguém fosse fazer, porque esse final era muito chato. Mas é engraçado esse final aqui ser tão afiado assim, né? Ser tão pertinho, né? E é isso. Acho que é um problema que eu gosto bastante, apesar de não ter sido eu que propus, a gente já riu muito com isso aí, falando sobre o MERG. Mas alguém fez lá como é que foi? Eu não peguei. Quem fez foi o Rafael Felipe, o único aluno que fez durante a prova. Legal. Mas ele não fez isso aí, não. Ele calculou o cosseno de 24 na marra e comparou com raiz de 2 menos 1. Foi bem desconfortável. Bem desconfortável. Muitas páginas de conta, né? Mas é isso. Acho que pelo menos alguém fez, né? Então dá para contar essa história. Tristes são aqueles problemas que a gente bota na prova e ninguém faz. Aí, para a gente fica triste. A gente prefere que isso não aconteça, né? É difícil adivinhar certinho o que o pessoal consegue fazer, né? Tá bom. Alguém perguntou ali do 60 e do 120, né? Se você voltar aqui... vamos voltar aqui. No enunciado, a gente tem que o ângulo A do triângulo é 60 graus. Tem uma coisa que ajuda quando o ângulo A é 60 graus, e que é o que começa na solução do Alex e do Rafael Felipe, é que quando o ângulo A é 60 graus, o B, o I, o O e o C, eles estão numa mesma circunferência, né? Por quê? Porque, lembra, o O é o centro da circunferência circunscrita, né? Então, o ângulo BOC é o ângulo central do ângulo inscrito A. Então, BOC é o dobro do A, que no caso é 120, então, né? Então, o O olha com 120 para BC. E o ângulo BIC também dá para calcular, porque como o I é o incentro, BI é bissetriz, CI é bissetriz. Então, é uma continha ali, sabe? Você já deve ter feito isso na vida. No triângulo BIC, os ângulos são B sobre 2, C sobre 2 e um ângulo que você não sabe. A soma de B sobre 2 e C sobre 2, ali embaixo, é B mais C sobre 2, que no caso é 60. Né? Então, o ângulo lá no I é 120, né? Que é o que está faltando para dar 180. Então, você repara, isso é uma coisa conhecida, né? Quando o ângulo A é 60 graus, o incentro, o circuncentro e também o ortocentro, que é um cara que não está nesse problema, quanto às alturas, esses três caras olham com 120 graus para BC. Então, tem um arco, né, que passa por BC e esses três pontos notáveis do nosso triângulo, H, I e O. Então, tanto o Alex como o Rafael Felipe começaram a solução usando que o quadrilátero BIOC é inscritível, para usar relações métricas nele. É um outro caminho de solução. Eu fui para essa ignorância aqui, de usar um monte de fórmula conhecida aqui. Tá? Bem, acho que pelo avançar da hora aqui, eu prefiro não resolver, eu prefiro não provar aquela relação de Euler, e eu prefiro fazer o próximo problema, que é um dos problemas mais legais que a gente botou nos últimos tempos aí na Omerge. Tem 3 anos, né? Poxa, foi muito legal criar esse problema, foi muito legal. A gente ficou discutindo um tempo para ver se era verdade mesmo, a gente ficou muito na dúvida, o nosso argumento estava meio fraco, e uma hora o argumento ficou forte e a gente decidiu colocar ele na prova. Esse ninguém fez totalmente, teve um aluno que avançou neles, conseguiu, um aluno chamado Felipe Shen,
né, que foi para a IMO também, nessa mesma época, foi medalha de bronze na IMO, mas ninguém conseguiu completar ele totalmente. Foi um problema que eu fiz junto com o Alex. Como é que é o enunciado? Esse vai ser meu último problema, tá? Tem mais um na aula aqui, mas eu não vou conseguir ir até ele. Então, dois quadrados perfeitos são ditos amigáveis se um é obtido a partir do outro, acrescentando o dígito 1 à sua esquerda, né? Eu dou um exemplo aqui. 1125 e 225 são amigáveis. Por quê? Porque eles são quadrados perfeitos, os dois, e um deles, que é o 1125, é obtido a partir do 225, colocando esse 1 na frente. Tá? Prove que existem infinitos pares de quadrados perfeitos amigáveis e ímpares. Bem, como é que a gente começou esse problema? Tava eu, o Alex e o Matheus Seco, que é outro cara que ajuda a gente também na confecção da prova, né, que também faz parte da banca. Nós três discutindo problemas. Vamos botar isso, vamos botar aquilo. Eu estava meio inútil ali. Eu estava num dia muito pouco inspirado, eu não tinha tido tempo de trazer problemas para a banca. O que eu fiz? Fiquei tentando, como sempre faço, fiquei rabiscando ali. Aí fiquei anotando os quadrados perfeitos, fiquei vendo se via alguma coisa. Aí eu percebi isso, falei, caramba, o 35 ao quadrado, ele tem dentro dele ali, nos dígitos, um outro quadrado. Será que isso acontece outras vezes? Aí fiquei tentando achar outras vezes. E sofri, assim, para achar ímpares, né? Porque pares é fácil, né? Se você botar 2 zeros no final desses números, continua funcionando, né? Não é verdade? Tipo, 225. Se você botar 2 zeros no final, ele continua sendo um quadrado, né? Que é 150 ao quadrado. E o 1225, se você botar 2 zeros, ele continua sendo 350 ao quadrado. Então, de fato, seriam números amigáveis também, se você botar 2 zeros no final. Só que são pares, né? Então, pares, a gente sabe que seria trivial a solução, né? Você bota 2 zeros em cada um, depois bota 2 zeros de novo, depois bota 2 zeros de novo. Você consegue infinitos números pares que satisfazem isso. Mas será que a gente consegue infinitos números ímpares que satisfaçam isso? Né? Ou será que você consegue achar mais um par? Não precisa nem ser infinitos. Você consegue achar outro par que satisfaça isso? A gente ficou tentando um tempo, sofreu pra caramba, e no meio do que a gente tentou encontrar outro par, a gente conseguiu provar que existiam infinitos pares. E aí a gente até desistiu de ficar tentando listar várias opções, a gente até botou no computador depois para achar outras soluções. A gente achou outras soluções, mas a gente achou muito mais legal conseguir provar que tem infinitas situações dessas acontecendo. Esse é um problema um pouco mais difícil, porque tem um argumento um pouco mais difícil no final. Mas, de novo, a gente também não usa nenhum teorema famoso, não usa nada. Não é igual ao anterior, né? Que eu já cheguei cuspindo que a distância do O até o I tem uma fórmula, ou que a soma dos cossenos dos ângulos no triângulo é 1 mais Rzinho sobre Rzão. Coisas muito técnicas, né? Esse problema não tem esse lado técnico, não. Vamos tentar parametrizar o problema, né? Ou seja, escrever o problema em função de coisas que a gente consiga controlar, né? Bem, aqui está um pouco zoada a letra, não está igual os anteriores, porque eu achei a foto da solução da época, que eu escrevi no papel. Então, como eu estava muito sem tempo aqui, eu peguei a foto da época mesmo, que eu fiz lá no dia, e trouxe em pedacinhos aqui para o PowerPoint. Então, veja. Seja A igual a x ao quadrado, sendo A um número natural de n dígitos. Isso vai ser muito importante, a quantidade de dígitos, vocês vão ver. Quem está falando é isso aí, né? Que se a gente pegar o A e somar 10 elevado a n, a gente vai chegar a outro quadrado. Por que somar 10 elevado a n? Deixa eu voltar aqui, ó. Pensa nesse caso aqui, ó. A partir do 225, como é que eu chego a 1225? Eu vou somar 1000, né? E o que é 1000? 1000 é 10 ao cubo. 10 elevado ao número de dígitos que você tem aqui. Então, colocar um 1 à esquerda, colado no número, é você somar 10 elevado à quantidade de dígitos que aquele número tem. Isso faz um aparecer imediatamente ali do lado. Então, a gente tem essa equação, que 10 elevado a n, é bom já botar o x aqui, né? Que 10 elevado a n mais o quadrado inicial, né? Que é esse x ao quadrado que está aqui, tem que dar y ao quadrado. Aí, se você trocar esse A por x ao quadrado, né, porque ele é um quadrado, o enunciado diz isso, e jogar esse x ao quadrado para o outro lado,
Você tem uma situação muito simpática na matemática aqui, né? Uma diferença de quadrados dando 10 elevado a n. Parece que vai ser rápido, né? Mas, na verdade, o negócio se complica um pouco. O que acontece? Vai fatorar o lado esquerdo, né? Um produto de duas coisas, dando 10 elevado a n. E aí, como é que um produto de duas coisas pode dar 10 elevado a n? 10 elevado a n é 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Então, o lado direito ele tem os fatores 2 e os fatores 5. Mesma quantidade de 2 e 5. Né? O que vai acontecer é que alguns desses fatores 2 vão estar no primeiro fator do lado esquerdo e o restante vai estar no segundo fator do lado esquerdo. Mesma coisa com os fatores 5. Então, a gente vai escrever dessa forma aí. O y menos x é um produto de fatores 2 e 5. Vê se dá para entender. 2 elevado a alguma coisa vezes 5 elevado a alguma coisa. O y mais x também é um produto de 2 e 5, né? De forma que quando eu multiplico essas duas coisas, dá a equação que está lá em cima, né? Que é o 10 elevado a n. Então, quando eu multiplicar os lados direitos aqui, esse 2 elevado a u mais v, esse u mais v tem que ser n. Porque 10 elevado a n, dentro dele tem um 2 elevado a n, né? O expoente do 2 aqui é n. O expoente do 5 também é n. Então, quando eu multiplicar essas duas coisas aqui, o u mais u', que é o expoente do 2, tem que dar n. E o v mais v', que é o expoente do 5, também tem que dar n. Isso aqui é um sistema de variáveis x e y. A gente pode tentar encontrar aí os caras. Vamos falar o y, por exemplo. O y vai ser igual a isso aí. Né? Como é que você acha o y? Você soma essas duas equações, né? Vai dar 2y igual a alguma coisa, e você divide por 2. Quando você divide por 2, o expoente do 2 em cada um vai diminuir uma unidade aqui. Né? E eu posso ficar tranquilo quanto a isso, porque no enunciado a gente tem que os números são ímpares. Né? E se os números são ímpares, o x e o y, né? Essa diferença dos dois e essa soma dos dois são números pares, né? Esse u e u' aqui são maiores ou iguais a 1. Então, de fato, dá para você dividir por 2 aí e comer um fator 2 de cada parcela dessas. Esse é o y. Aí tem uma sacada inicial que a gente pode dar aqui, que é o seguinte. A gente quer que o y seja ímpar. O que tem que acontecer com esse u e u' para o nosso y ser ímpar? Repara, eu não posso ter o u e o u' ao mesmo tempo sendo 2 ou mais. Porque senão eu teria fator 2 presente em ambas as parcelas dessa soma. E essa soma seria par. Então, né, isso aqui vai ser um par mais um par. Né? O que faz essa soma dar ímpar? É se uma dessas parcelas for ímpar. Ou seja, um desses expoentes aqui, u menos 1, ou então u' menos 1, deveria ser 0. Então, ou o u é 0, desculpa, ou o u é 1, ou o u' é 1, para que essa soma aí seja ímpar. Né? Porque se um deles não for 1, se for mais, você vai ter par mais par. E aí o y daria par. Como eu estou interessado em provar que tem infinitos valores que satisfazem o problema, eu não estou interessado em achar todos. Eu posso ir particularizando. Sabe? Eu vou falar assim, vamos pegar u igual a 1. Eu vou provar que com u igual a 1, tem infinitos caras que satisfazem. E aí, com o u' igual a 1, talvez tenha outros tantos. Mas não me interessa, porque eu já vou ter infinitos. Então, vamos fazer u igual a 1. Se a gente faz u igual a 1, lembra que u mais u' é n. Então, o u' vai ser n menos 1. Né? E aí, para a gente tentar colocar tudo em função de menos coisas, vamos substituir o v' por n menos v. Né? O v' aqui vamos trocar por n menos v. Quando a gente substituir tudo isso aqui, repara, u igual a 1, u' igual a n menos 1 e o v' igual a n menos v, a gente vai chegar a esses valores aí para x e y. Né? Nem sei porque que eu botei o x e o y. Né? Mas é isso aí que a gente vai chegar. Tá? Tá vendo aí? O y igual a 5 elevado a v, dá uma conferida aí. 5 elevado a v, porque o u é 1, né? Como o u é 1, sumiu esse 2 aqui. Mais essa potênciazinha aqui e o x também. O que o pessoal na prova que avançou nesse problema não conseguiu usar, né? O pessoal não conseguiu usar que a gente não está somando qualquer potência de 10 no A. A gente não pegou qualquer potência de 10. Porque senão lá no início do problema, imagina, 225. Eu tenho que somar 1000.
para poder chegar a 1.225, né? Se eu somar 10.000, já não vai ser o que o problema quer, porque vai ter um 1 à frente do número, mas vai ter 0 também. Então, para você caracterizar que você está colocando 1 imediatamente à esquerda do que é o número original, você precisa controlar que potência de 10 é essa que você está somando. Ou seja, que n é esse, né? Então, a gente está falando aqui, lá na primeira linha do problema, ó, que A, o x ao quadrado, né, é um número natural de n dígitos. Então, eu preciso usar que x ao quadrado tem n dígitos. Para quê? Para que esse n, que é o n do expoente do 10 que eu usei na minha solução, seja a mesma quantidade de dígitos que o x ao quadrado tem. Senão esse n é qualquer coisa. E se esse n é qualquer coisa, não é o problema que eu estou falando. Então, dado que a gente tem um valor de x aqui, né? 5 elevado a v menos não sei o quê, a gente precisa usar que x ao quadrado tem n dígitos. Vamos ver. Então, eu repeti aqui, né? Para a gente não se perder. Olha lá, botei lá. Agora precisamos fazer A ter n dígitos. O A é x ao quadrado, né? Como é que você faz um número ter n dígitos? Você fala que ele está entre 10 elevado a n menos 1 e 10 elevado a n, né? O menor número de n dígitos e o próximo, maior do que maior de n dígitos. Né? 1 com n menos 1 zeros e 1 com n zeros. Né? Esse intervalo aí, isso caracteriza a quantidade de dígitos. Joguei lá, ó, o x ao quadrado entre essas duas coisas. Parece que não vai dar em nada, né? Porque é muito feio esse negócio. Um monte de letrinha. A gente ficou muito inseguro na época. A gente em pé no quadro, escrevendo. Caramba, vai dar alguma coisa isso aqui? Vamos ver. Aí você vai ganhando coragem, né? Você desenvolve essa expressão aqui, ó. 5 elevado a v ao quadrado. A segunda parcela ao quadrado, tá aqui. E 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esse 2 vezes o primeiro vezes o segundo aqui, ó, é um cara interessante. É 2n menos 1 vezes 5n. Isso é quase 10 elevado a n, né? Falta só um 2 aqui. Então, isso é meio de 10 a n. Aí, o que você faz? Você pega esse meio de 10 a n, soma isso em todos os membros dessa inequação. O que vai acontecer aí? Aqui eu já fiz os ajustes, tá? Do lado direito vai ser 3 meios de 10 a n, né? Porque é 10 a n mais meio de 10 a n. E do lado esquerdo, uma continha aqui. Eu acho que está faltando alguma coisa. Não, tá certo aqui. Fica 6 vezes 10 elevado a n menos 1, né? Porque meio de 10 a n, o 10 a n você pode pegar um 10 e tirar, né? É 10 vezes 10 a n menos 1. Então, esse 10 que você tira, fica tipo 5 vezes 10 a n menos 1. Aí, esse 5 vezes 10 a n menos 1 lá do outro lado, ele vai ser 6 vezes 10 a n menos 1, que ele vai somar com o que está lá. E aí, como é que você usa isso aqui, né? É estranho usar isso aqui, né? O que você faz aqui? Você tenta ver relações entre os pedacinhos que estão aí. Você vê que quando você soma os expoentes das coisas, né, do meio aqui, não depende de V, né? A ideia que a gente teve aqui foi dividir tudo por 10 a n. Se você divide tudo por 10 a n, as pontas dessa inequação vão ficar numéricas, né? Você vai dar um intervalo. Então, lá na esquerda vai dar 3/5, que é 6 sobre 10, né? Lá na direita vai dar 3 meios. E quando você divide por 10 a n, essa meiuca aí, veja, o primeiro cara dá 5 elevado a 2v sobre 10 a n, e aí tem que fazer uma certa manipulação aqui para poder chegar a isso. Tá? E quando você dividir por 10 a n aqui, repara, ó, 2 elevado a 2n menos 4, tira esse menos 4, né? 2 elevado a menos 4 é esse 1 sobre 16, esse 16 que está aqui. E esse 2 elevado a 2n vezes 5 elevado a 2n que estão aqui, daria 10 elevado a 2n, né? Que quando eu estou dividindo por 10 a n, vai sobrar um 10 a n lá. E nessa hora aqui, a gente sentiu uma coisa especial. Por quê? Porque a gente reparou que essa fração que está aqui, 5 elevado a 2v sobre 10 a n, e o inverso, que estão aqui, né? São exatamente isso, né? O número inverso. Então, a gente conseguiria parametrizar o problema em função dessa nova variável, esse, que eu chamei de L. Né? Esse 5 elevado a 2v sobre 10 elevado a n. Isso traz o problema para uma situação muito mais confortável, né? Porque fica assim. O 3/5 e o 3 meios nas pontas, e essas coisas ali, L mais 1 sobre 16L, ali no meio. Esse L é positivo, né? Uma razão de potências. Você pode tirar MMC aí, jogar tudo para o mesmo lado. Eu dei uma pulada aqui em algumas contas, né? Você joga... O lado esquerdo vai ser a inequação de baixo,
quando você ajustar, e o lado direito vai ser a inequação de cima. E o pessoal está acostumado, né? Essas inequações de segundo grau, aquela coisa de parábola, acha as raízes, vê o intervalo que satisfaz, né? Entre as raízes ou então fora. Repara, a gente está interessado em provar que tem infinitas soluções, não achar todas. Então, quando você faz a interseção dos intervalos que satisfazem isso aí, você... Rapidinho, pessoal. Só um momentinho. Só um momentinho. Só um momentinho. Tranquilo, Rodrigo. O pessoal pode completar a conta aí enquanto a gente espera. Pô. É porque quem sabe faz ao vivo, né? Já foi dito isso aí, né? E Isso aí. é um ajuste aqui. Desculpa aqui, amigo. Valeu. É que um móvel aqui de casa, uma coisa que está acontecendo agora aqui. Mas aqui tem um pedaço final aqui que é a parte mais difícil do problema. Quer dizer, mais difícil, eu não sei. É uma parte diferente do problema, que é o seguinte. Quando você faz isso aí, né, e vê os intervalos, os números são muito feios, né? Um dos intervalos que você encontra é esse aí, né? Não vou nem pronunciar esses números porque eles são impronunciáveis, né? Mas você encontra que o L tem que estar nesse intervalo aí. Tá? Que L é esse? Esse L, vamos lembrar, ele é o nosso 5 elevado a 2V sobre 10 elevado a N. Então, a gente, essencialmente, precisa provar que existem infinitos V e N que fazem essa fraçãozinha do meio cair nesse intervalo. Né? Porque para cada par V e N que geram essa fração, vamos lembrar lá no início do problema, né? Tinha U', V e V'. A soma dos U's é N, a soma dos V's também é N. Na hora que você determina o N e o V, todas essas letras estão determinadas, né? Porque o V mais V' é igual a N, então, se eu souber o V e o N, eu sei o V'. E o U, a gente tinha colocado como 1, sendo que o U' fica como N menos 1. Então, o V e o N são as únicas variáveis no momento que importam para a gente, porque o resto já fica unicamente determinado a partir da determinação desses. Então, virou um problema aqui de densidade, né? Como é que é? A gente tem que provar que as frações desse tipo, 5 elevado a 2V sobre 10 elevado a N, geram números, infinitos números, nesse intervalinho que está aí. Eu acho que tem mais de uma forma de fazer isso, né? A forma que a gente conseguiu fazer foi uma forma construtiva, bem legal, que foi o seguinte. Você faz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Você tenta olhar qual é o tamanho desse intervalo, mas não o tamanho comprimento, né? Que seria diminuir o extremo da direita do extremo da esquerda. Porque a gente não está falando aqui de um problema de soma e subtração. Então, o tamanho para a gente não vai ser uma diferença, né? A gente está falando de um problema de multiplicação e divisão, né? Que são essas potências que estão ali no meio. Então, quando você está falando de multiplicação e divisão, a métrica que a gente vai usar para... Oi? Nesse ponto, você pode apelar e dizer que esse negócio é denso, porque log 5 sobre log 10 é irracional, aí você tira o log e usa, sei lá, de crônica, de Dirichlet. Poderia usar o crônica, realmente. Só que a gente achou que ia muito além, né? Quando a gente divulgou a solução para as pessoas, a gente queria usar alguma coisa que tivesse mais ao alcance dos alunos no momento ali, né? Eu acho que dá para entender aqui o que a gente vai botar. O que a gente fez aqui? A gente foi construir a solução. Então, a gente olhou para o tamanho desse intervalo, não como a diferença dos extremos, mas como a divisão deles, né? Então, eu vou até pular aqui. Aqui, ó. Olha para a última linha que está escrita aqui. A última linha que está escrita é o extremo da direita do intervalo dividido pelo extremo da esquerda, né? Eu digo que isso aqui é maior do que 2,5. Aí é meio que fazer uma continha aqui e ver que, de fato, isso é maior que 2,5. Por que 2,5? Porque quando a gente pega aquela 5 elevado a 2V sobre 10 elevado a N, a ideia é você ir construindo as soluções. Então, a primeira solução, a gente vai botar V igual a 1, que eu acabei escrevendo aqui, V igual a 1 e N0 igual a 2. O N0 é o meu primeiro N. Então, lembra, era 5 elevado a 2V, né? Eu botei V igual a 1 lá em cima, então tá só 2 aqui. Então, você repara, existe algum N0 que satisfaz isso aqui. Porque, né, se eu botar um N grandão, uma hora isso aqui vai ficar muito grande aqui embaixo, né? Essa fração do lado esquerdo fica menor do que o que eu quiser. Então, eu começo com V igual a 1,
e o N0, por acaso, 2 já satisfaz, né? Mas se o N0 igual a 2 não satisfizesse isso aqui, pega 3, 4, o primeiro que satisfaz, você escolhe. Aí você repara que aquela expressão 5 elevado a 2V sobre 10 elevado a N, quando você faz essa alteração aqui, né, de somar 1 em cada letra, somar 1 no V e 1 no N, o que acontece é que você vai multiplicar por 25 o numerador, que é 2V o expoente, né? E você vai multiplicar por 10 o denominador. Então, você está pegando a fração, quando você soma 1 no V e 1 no N0, você está multiplicando por 25 sobre 10 a fração, que é 2,5. Né? Então, cada movimento desses, de pegar o par Vn e somar 1 em cada coordenada, faz com que esse número vá multiplicando por 2,5. Vai multiplicando por 2,5. Sempre multiplicando por 2,5. E esse intervalo, multiplicativamente, né, ele tem comprimento 2,5. Então, se você vai multiplicando ele por 2,5, se você começa antes da esquerda dele, multiplicando por 2,5, ele não tem como pular o intervalo inteiro. Ele vai ter que cair dentro desse intervalo alguma hora. Mais uma vez, igual no problema que eu fiz no início da aula, se fosse soma, todo mundo acharia supernatural, né? Imagina, um intervalo que tem comprimento mesmo igual a 2,5. Aí você começa no número lá da esquerda e vai somando 2,5 no número. Uma hora ele vai ter que cair nesse intervalo, né? Porque quando ele cai antes do intervalo, você não tem como pular o intervalo inteiro, porque você teria que dar um pulo maior que 2,5. Então, você vai ter que cair dentro do intervalo. Então, somando seria muito natural, né? Você pensa com os logs aí, multiplicar é a mesma coisa. O comprimento desse intervalo, pensando como multiplicação, é maior que 2,5, que é a última linha que está nessa tela. E essa operação de somar 1 em cada letra V e N faz com que você, uma hora, tenha que cair nesse intervalo. Então, você começou com N0 igual a 2, você vai somar 1 algumas vezes aqui, você vai encontrar um novo N que vai fazer você cair dentro do intervalo. Quando você cair dentro do intervalo, você volta para aquele valor de N que você encontrou, você bota o próximo valor de N, bota aquele valor de N mais 1, e você começa com V igual a 1 de novo. Né? Isso funciona, né? Veja, é a mesma lógica daqui, ó. Se você encontrou um novo valor de N que satisfaz, em vez de N0 aqui, vai ser um próximo N. Você começa de novo com V igual a 1 aqui em cima. Então, vai ficar 25 sobre uma potência de 10 gigante, que vai ficar, com certeza, menor do que esse número que está aqui. De novo, você vai somando 1 no V e no N, vai multiplicando por 2,5, vai multiplicando. Esse N está aumentando, né? Você vai cair dentro daquele intervalo de novo. E você vai recursivamente, né? Construtivamente, gerando infinitos valores de N e de V que satisfazem isso. É muito mais do que isso, né? Tem muito mais valores do que a gente constrói nessa solução. Como o Gugu falou, existem teoremas de densidade para problemas desse tipo que diretamente já diriam que o problema está feito, né? A gente só não queria colocar uma versão que dependesse de um teorema mais pesado, assim como esse, na prova, porque a gente achou que ficaria muito distante numa solução que a gente pudesse explicar rápido para os alunos, né? Sem ter que provar o teorema. Mas, de fato, os teoremas mais fortes acabam resolvendo esse problema mais rápido. Então é isso, assim, esse é o último problema que eu vou fazer aqui hoje. Tem um último aqui que eu vou deixar o enunciado para vocês. Vocês podem pensar aí, mas é um problema bem menos legal. Eu botei só porque foi legal, assim, não é que foi legal, mas foi um problema que foi criado com experimentação também, né? E, eu vi uma vez que 370 era um número que era igual à soma dos cubos dos seus algarismos. Então, 27 mais 343 mais 0. O 370 e o 371. Né? Aí eu pensei, será que existem outros números de 3 algarismos que também são iguais à soma dos cubos dos seus algarismos? Mas peraí, cubo não. Pode ser qualquer potência. Será que tem outros números que são iguais à soma das potências dos seus algarismos? Né? E o problema aí é esse, né? Descobrir quais são as possíveis expoentes que você coloca que fazem o número de 3 algarismos ser igual à soma das genésimas potências deles. Infelizmente, eu não encontrei outros genes, né? Então, o problema seria mais legal se tivesse mais soluções. O único N que satisfaz é 3 mesmo. E é um pouco chata a solução, ter que ficar olhando caso a caso. É um pouco cansativo. E pelo avançar da hora aqui, eu vou pedir para encerrar antes disso. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade aí de ter podido estar com vocês aqui hoje.
Eu participei do colóquio em 2017, se eu não me engano, e dei uma outra aula lá. Acho que essa aqui foi mais legal. Compartilhando um pouco das histórias dos problemas, né, que acabam entrando nas provas. E sempre que for chamado aí para uma situação como essa, como eu falei no início da aula, não tenho como dizer não, né? É um chamado de gratidão que todo ex-olímpico deve ter em relação a essa entidade que não é nenhuma pessoa, assim, é uma força que, claro, é movida por pessoas, né? Inclusive algumas delas estão aqui, mas é uma entidade que, quando essas pessoas não estiverem mais aqui, ela vai continuar existindo. E se todo ex-olímpico tiver essa gratidão de retribuir de alguma forma aquilo que recebeu quando era mais jovem, eu acho que a gente vai conseguir manter esse moto contínuo aí, né, que vai sempre trazer essa força para as próximas gerações.